Ora, então, senhoras e senhores deputados, penso que estamos em condições de retomarmos os nossos trabalhos e queria começar por agradecer a presença do Sr. Paulo Duarte, na qualidade de dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, citava, e bem como a quem o acompanha, agradecer a vossa presença e pedir desde já desculpa pelo atraso no que nós estamos nos nossos trabalhos, mas que tentaremos o mais possível recuperar, não no tempo, mas recuperar na qualidade daquilo que seja o nosso trabalho da nossa Comissão de Inquérito. Nós vamos iniciar esta ronda nós fazemos rotativamente, vamos começar com a senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, perguntando desde já uma questão que não tenho informação, perguntando se querem fazer alguma intervenção inicial, se fazem sentido. A informação que eu tenho é que não vão fazer. Não, muito bem. Então, começava a senhora deputada Mariana Mortágua, com 3 minutos para pergunta-resposta ao sindicato e, portanto, desde já agradecer mais uma vez a vossa presença. Senhora deputada, tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores representantes do sindicato. Eu queria começar por uma questão que coloquei há pouco e que me parece relevante, que tem a ver com os impactos do programa de reestruturação, dos cortes salariais, da redução de pessoal na TAP, que se mostrou excessiva. Ainda agora tivemos a discussão sobre o Governo ter, na verdade, aceite um cenário mais pessimista propositadamente e que isso terá levado a cortes que podiam ter sido dispensados e eram desnecessários, e o impacto desses cortes no funcionamento da TAP, ainda mais sabendo que a TAP perdeu mais de 1.300 trabalhadores, são a tripulação ao longo dos últimos anos, dos 3 últimos anos, e qual é o impacto disso no funcionamento da TAP. Eu há pouco também coloquei uma outra questão que me parece relevante, que tem a ver com as diferentes condições e aquilo que se pode considerar uma concorrência desleal até entre a TAP e a Ryanair. Na medida em que a TAP tem contribuições para a Segurança Social muito elevadas, 1.400 milhões de euros, e a Ryanair contribui com 43 milhões, não se compreendendo qual é, ao longo destes anos todos, mas não se compreendendo qual é a razão de fundo desta diferença e se a dimensão das companhias justifica esta diferença. E o mesmo diz respeito aos impostos, porque nós também tivemos uma resposta da autoridade tributária sobre qual é a receita fiscal da TAP e qual é a receita fiscal vinda da Ryanair. E, então, no total dos impostos pagos, a TAP pagou, em 2022, 73 milhões de euros em impostos. A Ryanair pagou 916 mil euros. E isto parece-nos ser um bocadinho estranho, não é? Porque duas empresas que competem, que supostamente têm dimensões até parecidas, admitindo a Ryanair e dizendo que é maior que a TAP, como é que a Ryanair contribui com impostos totais, a soma dos impostos, 916 mil euros, e a TAP contribui com 73 milhões de euros para os impostos e, portanto, para a receita fiscal. Há 2 outras questões que, muito brevemente, gostaria de colocar, ou 3, e que têm a ver com o vosso conhecimento de 3 matérias que são importantes. A primeira tem a ver com o papel da Manutenção Brasil para os prejuízos da TAP. Na altura da privatização discutiu-se muito esse buraco financeiro. A pergunta é porque é que o David Neeleman e a gestão privada não resolveram isso? E foi preciso vir um programa de reestruturação e a nacionalização da TAP para a questão da manutenção ter sido resolvida, porque andou a marinar durante todos aqueles tempos. A segunda questão tem a ver com a White e o impacto que tem o facto da White ter sido substituída por outsourcing de outras empresas de outros países e, portanto, qual é o impacto disso. Na altura dizia-se que a White tinha gerava pouca confiança porque os aviões depois estavam sempre avariados ou no chão. A White responde que os aviões iam fazer a sua manutenção na unidade de manutenção do Brasil muitas vezes e que isso era a causa de alguns problemas. Gostaria de saber a vossa opinião. Finalmente, sobre os fundos Airbus e sobre o custo dos aviões da frota NEO, se tem alguma informação adicional que nos possa ser útil. Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder, tenho o tempo que entender, não foi pergunta-resposta nesta ronda, mas poderá responder a estas questões todas, se houver alguma questão que seja necessário, com a ajuda da mesa. Faz favor. Muito obrigado. Ora, boa tarde. Indo direto à questão da White,
digamos que nós não temos conhecimento muito aprofundado sobre o assunto, daquilo que sabemos e das divergências que havia claramente uma questão que tinha a ver com manutenção, tinha a ver com manutenção e tinha a ver com falta de materiais para substituição dos aviões. Isso era uma coisa que existia, era claro. Havia uma divergência porque a grande manutenção era feita pela White noutros sítios quaisquer, e eles alegavam que o problema era da TAP, porque a TAP é que fazia manutenção. Eu desconheço, e até acho pouco provável que fosse feita no Brasil, porque o Brasil, nesta fase, já estava em decadência e já estava num processo de fecho. Portanto, digamos que a manutenção de linha era feita pelos trabalhadores da manutenção da Portugália, e havia aí uma divergência, portanto, o problema não era claramente na Portugália nem na manutenção de linha, era a falta de materiais, e a White tinha muitas dificuldades, era uma empresa com muita dificuldade financeira e não conseguia, portanto, dar conta do recado. A TAP queixava-se que pagava mais do que o serviço prestado, e para nós, que na altura fomos informados, pareceu-nos natural o fim do contrato com a White, pareceu-nos natural. Digamos que aquilo que veio a seguir, que era a subcontratação da Bulgária e de outras coisas, não estava inicialmente prevista. Também tem um bocado a ver com a dificuldade de entrega dentro dos tempos previstos dos aviões, porque há aqui um crescimento da Portugal e a insubstituição, quer dos aviões da TAP devido ao plano de reestruturação, quer a saída dos ATRs, porque tem uma penosidade grande para o aeroporto, e por isso há uma compra, um leasing de mais aviões Embraer 190 e 195, e estão muito atrasados, vêm muitos da Air Europa, e por isso houve essa subcontratação. Relativamente à questão da VEM, a questão da VEM é um enigma para nós, não é? Digamos que andamos a falar que a VEM devia ter sido cortada mal para a raiz quase desde o início. Chegamos a estar reunidos com o Conselho de Administração, comissões executivas, e todos diziam que vamos atingir o break-even. O negócio da VEM foi uma fraude enorme e que aportou à TAP mais de 1.000 milhões de prejuízo. Porque há números que se fala do relatório e contas, mas não se contabiliza a quantidade indescritível de trabalho que não era feito em Lisboa e que, como não podíamos transferir nem dinheiro, transferíamos em faturas de trabalho em que eram pagas a um custo muito superior àquele que era o verdadeiro valor de mercado, e foi assim, com esse truque, que foram transferindo dinheiro para o Brasil. Portanto, aquilo devia ter fechado há muito tempo. Foi, na altura, o engenheiro Fernando Pinto, achava que aquilo era um bom negócio para a TAP. Nunca foi. Foi um bom negócio para o Brasil, porque a TAP pagou todas as dívidas que a VEM tinha ao Estado brasileiro e, portanto, foi bom para eles, para nós nunca foi bom. Relativamente a número de trabalhadores que abandonou a TAP neste processo que é o Covid, os nossos números são avassaladoramente maiores. Porque há aqui se calhar um número que não está a ser contabilizado. Portanto, no número total foram cerca de 2.900 trabalhadores que saíram da empresa. Ok, pronto, só tripulantes. Portanto, na totalidade foram 2.900 trabalhadores que abandonaram a empresa, e um grande número deles era contratos que se iriam vencer e que não foram renovados. E, portanto, todas as pessoas que estavam ao contrato na TAP, nenhum contrato foi renovado e as pessoas saíram. Também, digamos que os impostos, digamos que nunca pode ser comparável quando temos uma empresa que cumpre a lei e paga tudo no recibo de vencimento e que cumpre tudo certinho, direitinho, não há nenhum tipo de estratagema de pagamento aos trabalhadores. Temos uma outra empresa que
que é marginal, que vive à sombra da lei, que faz o que quer e que ninguém tem mão. E, portanto, isso há de continuar enquanto o Estado assim o quiser. Acho que o Estado português é que permite que isso aconteça, e enquanto não travar, isso irá continuar. Isto aqui é um paraíso para eles e assim continuará. Custos da frota. Nós sabemos aquilo que é público, não temos nenhum dado para aportar ou para adicionar. Sabíamos na altura que a troca da compra da frota tinha trazido outras questões. Portanto, a TAP investiu e gastou muito dinheiro para a compra dos A350, participou na fabricação dos mesmos e, a partir de determinada altura, essa ideia foi abandonada e o contrato era magnífico para a TAP, como primeira empresa a comprar, e depois foi trocado por outra escolha do privado. Teve outra escolha. Não sei se me esqueci de alguma coisa. Muito obrigado. Agradecemos os esclarecimentos. Passamos agora à Sra. Deputada Cristina Sousa, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo também por cumprimentar o Sr. Presidente do CITAVA, o Sr. Paulo Duarte, e começaria por colocar esta primeira questão. Já aqui, numa audição desta Comissão da CPI, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Manuel Beja, teria dito que, e numa mensagem que enviou aos trabalhadores, era vontade dele haver diálogo e fazer com que os trabalhadores, colaboradores, estivessem envolvidos no processo e que sentissem orgulho e sentido de pertença, de pertencerem à companhia TAP. Isto dizendo as palavras que foram aqui referidas. Sendo assim, sendo essa realmente a preocupação do Presidente do Conselho de Administração, a boa relação entre a administração e os trabalhadores, como consta nesta mensagem, questiono se efetivamente isto acontecia, se estes canais de comunicação institucionais efetivamente aconteciam com o Presidente do Conselho de Administração ou com a administração. Para responder, faz favor. Bem, para sermos sérios na questão, essa questão tem uma resposta fácil. O Dr. Manuel Beja, digamos que foi uma pessoa que a forma como saiu da TAP foi mais ou menos a forma como entrou, ou seja, para nós, trabalhadores, e nós, sindicatos em particular, foi como se não tivesse passado por lá. Tivemos uma reunião com ele quase no início, quando ele chegou, em que, e a nosso pedido, fomos nós que pedimos para ter a reunião, e ficou perfeitamente claro que aquela seria a última reunião que iríamos ter, porque foi-nos transmitido que não iria ter nenhuma participação ativa naquilo que era a gestão da empresa, e que, portanto, qualquer contacto teria que ser com a Comissão Executiva e não com ele próprio. Para perguntar. Muito obrigada. Colocaria agora uma outra questão. O plano de reestruturação veio permitir salvar a TAP. E quanto a isso, importa salientar a relevância da empresa enquanto pilar-chave para a economia portuguesa. Em 2019, o ano de pré-pandemia, o contributo da TAP para a economia era de 2,3 a 2,6 mil milhões de euros. O contributo para as finanças públicas era de 0,9 a 1,1 mil milhões de euros. O contributo para as exportações era de 2,6 mil milhões de euros e a TAP empregava nesse ano quase 10 mil trabalhadores. Este plano de reestruturação apresentado incorporou uma transformação significativa na operação da TAP, de forma a garantir a sua viabilidade económica em 2023 e também a sua sustentabilidade em 2025. A pergunta que começo por colocar é a seguinte: se o Estado não tem entrado na empresa, esta teria entrado em insolvência? Para responder. Bem, o que o Estado português fez foi fundamental e primordial naquela altura. Digamos que aquilo que fez, e isto também é uma coisa que é pouco, às vezes passa pouco, fez exatamente aquilo que todos os Estados de todos os países fizeram com as suas companhias de bandeira, ou seja, cuidaram delas. E, portanto, de uma maneira ou de outra, uns tomaram parte do capital e no caso da TAP as coisas foram mais complicadas porque vínhamos de
de 2 anos de trajetórias muito negativas que aportaram à TAP mais de 200 milhões de prejuízo. Aquilo que disse é verdade, confirmamos, achamos que a importância e aquilo que a TAP aportava à economia antes, temos a certeza que no futuro será igual ou mais ainda. Eu recordo-me, isso tem um bocado a ver com aquela questão ainda há bocado da Ryanair, em que os Estados gostam muito de pagar para eles, através do turismo, para trazer passageiros para Portugal, mas eu lembro-me que em 2015, na altura que se falava da privatização, aquilo que se dizia, e não eram contas nossas, era do governo da altura, por cada euro faturado pela TAP, ele injetava 7 euros, 10 euros na economia nacional. Portanto, podemos ter por essa ordem de grandeza, podemos ter podemos ver o que era. O plano de reestruturação, tivemos algumas divergências, digamos que entendemos perfeitamente que é algo que tinha que ser feito. Acho que podíamos ter esperado um bocado mais para ver o que era efetivamente a Covid. Naquela altura, os aviões estavam todos no chão e não havia, digamos que era dramático. Acho que houve um bocado de precipitação, podíamos ter esperado talvez um pouco mais. O plano foi apresentado. Agora, aquilo que dizemos hoje é aquilo que dissemos na altura. Não diria que temos dons de adivinho, mas na altura dissemos que o plano a ser implementado na totalidade, tal qual como ele está, e atenção que eu digo isto por aquilo que é público, porque nós nunca nos foi facultado o plano de reestruturação, não o conhecemos, e, portanto, diria que a TAP corre um sério risco de não ter morrido do mal e morrer agora da cura, porque o plano está desajustado e está a estrangular a empresa. Isto é claro. Para perguntar. Muito obrigada, Sr. Presidente. E agora, relativamente aos auxílios do Estado, estes 3,2 milhões que se tem falado, que foram injetados pelo Estado e que são referidos com enorme insistência, no entanto, raramente se refere aos postos de trabalho diretos e indiretos que essa insolvência, tendo vindo a acontecer, representaria. Portanto, a questão que lhe colocaria seria a seguinte: quantos seriam, se tem essa ideia, de quantos seriam os postos de trabalho que seriam perdidos em caso de insolvência da companhia em 2020? Qual seria o impacto da insolvência para os trabalhadores que representam? Para responder. Bem, eu acho que muito honestamente, a gente pode andar aqui muito tempo à volta disso, mas isso era uma coisa completamente incalculável. Digamos que isso teria uma repercussão gigantesca, porque se estivermos a falar de postos de trabalho diretos e indiretos, uma série de empresas que gravitam à volta da TAP e que vivem apenas deles, se calhar estamos a falar à volta de 100 mil postos de trabalho entre os diretos e os indiretos. E o custo para a economia, no caso de insolvência da TAP, a não ser que fôssemos como a Ryanair, que não cumprimos as leis do país, mas a cumprir aquilo que são as leis do país, o custo seria muito superior àquilo que foi a injeção do Estado. Relativamente à injeção do Estado, eu gosto sempre de dizer, porque não posso esquecer, dos 3,2 mil milhões de euros, 1,4 que fazem parte do plano de reestruturação são salários dos trabalhadores. 1,4 milhões de euros são salários dos trabalhadores. 1,4 mil milhões de euros são salários nossos que são cortados. Obrigado. Para perguntar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Falou-se também e foram também implementadas medidas voluntárias. Relativamente a essas medidas, como percepciona a existência dessas medidas e pergunto-lhe também se acompanharam a implementação das mesmas. Para responder. Bem, isto foi feito por várias fases, não é? Digamos que houve uma primeira fase em que as medidas voluntárias foram abertas logo no início
desta desgraça, em que foram mesmo voluntárias, ou seja, digamos que pessoas que queriam aproveitar o facto da empresa estar naquela situação e ter que dispensar pessoas, ofereciam um valor de indemnização com os valores que eu pessoalmente não considerava muito atrativos, mas houve pessoas que decidiram mudar de vida, nomeadamente pessoas com mais idade, que estavam mais próximo da idade da reforma, e esses foram mesmo voluntários. Depois houve mais 2 processos de medidas voluntárias, mas que eu diria que foi voluntárias à força, ou seja, as pessoas não tinham alternativa. A alternativa que lhes era colocada era, ou aceitavam sair a bem, portanto, de acordo com aquilo que lhes era oferecido, ou então iriam integrar um processo de despedimento coletivo. Sim, nós acompanhamos esse processo, até demasiadamente bem para o nosso gosto e, portanto, ele decorreu de alguma forma também, digamos que podia ter sido feito de outra forma. Digamos que enviaram mails a trabalhadores a dizer que a empresa contava com eles e esses ficaram satisfeitos e aliviados, e outros, os restantes, receberam um e-mail a dizer que a empresa não os queria, e que ou aceitavam a indemnização ou tinham ou integravam o processo de despedimento coletivo e, a partir desse momento, essas pessoas encontravam-se suspensas e foram mandadas para casa e impedidas de aceder ao local de trabalho. Foi isso. Obrigado. Para perguntar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma última questão. Relativamente, isto a partir de junho de 2021, com o aumento da participação do acionista Estado português, este nomeou um novo Conselho de Administração e, pela primeira vez, neste Conselho de Administração, passa a fazer parte de um administrador eleito pelos trabalhadores. Colocava-lhe a seguinte questão: o que é que representou para o sindicato esta nova composição do Conselho de Administração com a presença de um representante dos trabalhadores? Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder. Digamos que o léxico, o nosso entendimento é diferente. Ele não é nenhum representante dos trabalhadores, ele é representante do Estado, foi nomeado pelo Estado, foi indicado pelos trabalhadores para fazer parte do Conselho de Administração e, portanto, suspendeu o seu vínculo enquanto trabalhador. Ele é administrador igual aos outros, não executivo. O que é que eu acho disso? Ele vai ficar zangado comigo, mas eu gosto de ser coerente com as minhas afirmações. Honestamente, não acrescenta nem adianta nada. Portanto, naquilo que foi a nossa participação nesse processo, nós achávamos que um trabalhador estava sempre diminuído nessa função, achávamos que ele não tinha as qualificações e o know-how suficiente para o cargo para o qual estava a ser eleito e que iria ser, digamos que uma presa fácil mediante a composição do órgão e, portanto, para nós, digamos que foi o que foi. Não, da nossa parte, não temos nenhuma satisfação por essa composição. Achamos que é inócuo. Muito obrigado. Uso agora da palavra do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Paulo Duarte e os representantes do CITAVA e começo por lhe fazer uma pergunta. Já afirmou que desconhece o plano de reestruturação da TAP e a pergunta que lhe faço é como é que entende, desconhecendo este plano, os cortes obrigatórios que foram sujeitos? Responder. Digamos que esse foi um período muito difícil da vida dos trabalhadores da TAP e dos sindicatos em particular. Já passamos por muito ao longo dos anos. A aviação tem sempre altos e baixos e depende muito sempre de uma série de fatores. Nunca ninguém alguma vez tinha previsto que fosse possível a aviação a nível mundial parar toda, ou seja, na totalidade, não haver um único avião nos ares. E digamos que nós
sindicatos, tivemos sempre muito habituados a tratar destes assuntos com conselhos de administração, mas neste caso em particular, digamos que o Governo tomou conta deste processo, tanto no Ministério respectivo, e nós não fomos um bocado, nós fomos completamente encostados à parede, que ou aceitávamos aquilo ou era-nos aplicado um regime sucedâneo. Digamos que tivemos alguma capacidade de negociar. Os acordos de emergência, também isto não é muito falado, mas não são todos iguais, são diferentes, cada sindicato ou cada grupo profissional conseguiu aquilo que conseguiu, eles são diferentes na sua gênese, e aquilo que nós dissemos na altura é que achávamos que a aviação ia recuperar e que as pessoas iriam ter muita vontade de voar o mais rapidamente possível assim que houvesse uma aberta, e que aquilo que estava a acontecer com aquela assinatura que iria trazer graves problemas à TAP. Trouxe-nos às algebeiras dos trabalhadores, muitas dificuldades, porque todos nós fazemos a vida consoante o salário que oferimos, e aquele malfadado acordo vai-nos tirar uma parte do rendimento, mas a TAP, na nossa opinião, ficou a perder e muito. E eu recordo-me de quando as assinaturas dos acordos, das várias coisas que me lembro de dizer, é que quando a gente acomoda, quando temos um corte salarial, a gente acomoda, escolhe-se coisas mais baratas no supermercado. Nunca ninguém, digo-lhes com franqueza, se imaginasse que ia haver a inflação galopante e os juros, como os juros dos empréstimos bancários das casas, tivesse atingido esta proporção, se calhar muito dificilmente teria entrado naquele barco. Na realidade, o que é que a TAP perdeu, e está a perder muito com isto, é a falta de expectativas das pessoas. É que, para além dos cortes salariais, que é aquilo que é mais falado, não há nenhuma expectativa de crescimento dos trabalhadores, está tudo congelado. Carreiras, anuidades, digamos que um trabalhador bom ou mau é igual, não há nada que o divida, ganha o mesmo e, portanto, digamos que isso tem que ser corrigido o mais rápido possível. Muito obrigado. Para perguntar. Já tiveram a oportunidade de se reunir com o novo Presidente Luís Rodrigues e já houve alguma conversa ou indicação de reversão destes cortes? Para responder. Os sindicatos já tiveram interação, portanto foram convidados para reunir, e hoje, no dia de hoje, houve uma interação com todos os trabalhadores nas instalações da TAP, e digamos que estas reuniões de apresentação são aquelas mais fáceis para ambos os lados. Digamos que é bom dia, boa tarde, e não dá para mais que isso. Portanto, não se comprometeu com nada. É evidente que nós fazemos o nosso papel, ele fez o dele, e ficou assim. Eu, por exemplo, achei uma parte engraçada hoje na interação com os trabalhadores. O Dr. Luís Rodrigues comunicou aos trabalhadores que não conhece o plano de reestruturação da TAP. Para perguntar. Quando é que foi agendada essa reunião para hoje? Sensivelmente no início da semana passada. É um processo normal, digamos, natural. Mas foi agendado exatamente para hoje, no início da semana passada, com todos os sindicatos, é isso? Responder. Eu percebo onde é que quer chegar, não vou fazer interpretações. Diria que a reunião com os sindicatos foi marcada de forma célere, e no dia que foi marcado esta reunião hoje com os trabalhadores, eu próprio desconheci que vinha cá hoje, aqui à Assembleia. Para perguntar. Mas a minha pergunta foi se nessa reunião de hoje estavam todos os sindicatos.
Responder. Desculpe, me importava-se repetir. A minha pergunta era se nesta reunião de hoje, nessa interação, como disse, se estavam todos os sindicatos. Digamos que eu sou dirigente de um sindicato e, em simultâneo, sou trabalhador da TAP. Acontece que há uma grande parte de dirigentes de sindicato que não são funcionários TAP e, por isso, não cabiam hoje nesta reunião. Eu, pessoalmente, não tive, porque tive outros afazeres e, como não tive, desconheço se teve algum dirigente de algum sindicato, não faço a mínima ideia. Para perguntar. Deixe-me fazer uma outra pergunta que me, enfim, chocou um bocadinho, que foi quando teve cá a engenheira Alexandra Reis, falou-nos da possibilidade de um dos motoristas do CA poder ter sido despedido por não usar máscara do Covid. Ele é vosso associado, tiveram conhecimento desta situação? Responder. Sim. Eu posso lhe dizer que tive conhecimento dessa situação nessa audição. Sim, foi na audição que eu tive conhecimento dessa situação. Relativamente ao não ser vacinado, houve vários casos na TAP na altura, mas que, digamos que foram todos resolvidos com bom senso. Para perguntar. Mas este era vosso associado, este senhor? Responder. Não, o trabalhador em causa não é nosso associado. Para perguntar. Eu queria lhe levar aqui mais uma questão sobre a VEM. Disse que tinha reunido com vários CAs e comissões executivas. Concretamente, quem é que nestes CAs tinha responsabilidade pelour na VEM? Responder. Bem, diria que o atual CEO da empresa chegou a ter a responsabilidade desse pelouro, chegou a ser o responsável. O CITAVA nunca reuniu com ele para falar sobre esse assunto. Digamos que preocupava-nos muito, sempre, temos um conhecimento profundo da empresa. Aquilo era um sorvedor de dinheiro, digamos que havia muita revolta dos trabalhadores em Lisboa, que a nós éramos pressionados para cumprir os prazos de entrega dos aviões e tínhamos que fazer tudo a tempo e horas. No Brasil, os aviões iam para lá e vinham com 1 e 2 meses de atraso. Quando vinham sem passageiros. Muitas das vezes foram chamadas pessoas da manutenção de Lisboa à casa, para vir durante o fim de semana colocar os aviões em condições de poder, na segunda-feira seguinte, entrar na operação. Portanto, aquilo não fazia o menor sentido. Não se aplicavam lá as regras que se aplicavam cá, ou seja, sempre que nós, por altura da Troika, e sempre tivemos cortes de salários e medidas de não pagamento de subsídios de férias, de Natal, aquelas coisas que aconteceram também naquela malfadada altura. E no Brasil era tudo ao contrário, eles não tinham corte nenhum, todos os anos eram aumentados, a lei brasileira obrigava a haver aumentos salariais todos os anos. Portanto, digamos que havia uma série de preocupações e não se justificava. Digamos que também outra das grandes preocupações era que é um facto e é verdade que o Brasil fazia linhas de Cs dos aviões de longo curso, porque nós em Lisboa não tínhamos espaço físico para fazer. Não era tanto mão de obra, era espaço físico, e achávamos que o dinheiro que estava a ser desbaratado no Brasil podia perfeitamente ter sido investido em Lisboa no alargamento das instalações existentes, que são as mesmas desde que eu fui para a TAP há 33 anos, em que a TAP tinha 20 aviões, ou 20 e tal aviões. Para perguntar. Então, acompanhe o meu raciocínio e corrija-me se estiver equivocado. O senhor disse que uma das formas de fazer sair dinheiro para o Brasil eram faturas pagas a valor muito superior. Foram as suas palavras iniciais. E corrija-me, então, o Dr. Luís Rodrigues, recentemente nomeado para CEO da TAP,
era o administrador da VEM, na TAP, com esta responsabilidade, digamos, essas faturas poderiam ter ocorrido enquanto ele exercia estas funções? Responder? Não. Para eu explicar bem aquilo que eu disse. A partir de determinada altura na TAP, e o Dr. Luís Rodrigues já não estava lá, já tinha saído, fecharam a torneira saídas de dinheiro para o Brasil, ou seja, havia transferências de dinheiro para o Brasil, era assim que as contas lá eram pagas, e a partir de determinada altura, digamos que foi dada uma indicação de que não iria haver mais dinheiro transferido. E aquilo que eu disse é que, digamos que havia trabalho que era feito aos aviões da TAP, em que era emitida uma fatura, portanto, eles faziam o trabalho, era emitida uma fatura, e naquilo que eu disse é que a forma de continuar a haver dinheiro para pagar as contas lá era através dessas faturas de prestação de trabalhos. Inclusive, chegou a acontecer, já mesmo para o fim, já ter tomado a decisão de mais nenhum avião ir para lá, e tivemos que, mesmo assim, mandar mais um ou dois, porque a inspeção já estava paga, já que já está paga, vamos fazer lá. Para perguntar? Conhece a razão de saída do Dr. Luís Rodrigues à data? Responder? Não, desconheço. Tem alguma coisa a ver com a posição e gestão dele com a VEM? Não faço a mínima ideia. Eu sei que eu já estava no sindicato e houve uma reunião em que ele se despediu dos sindicatos, mas não foi comunicada qual a razão. Para perguntar? Voltando aqui a uma questão importante, como é que, na sua perspectiva, vê a cambalhota ideológica do governo do Partido Socialista, aliás, até pela boca do seu Primeiro-Ministro, em que bom era a TAP ser pública e agora estamos a correr a todo o vapor para um processo de privatização que tenderá a ser 100%? Responder? Não conseguimos ver. Não conseguimos perceber. Eu lembro-me que fomos comparados, a TAP foi comparada às caravelas e, de repente, as caravelas já foram ao fundo e, portanto, não conseguimos perceber, por muito esforço que façamos, os argumentos que foram aportados na altura para nós continuam válidos hoje e entendemos perfeitamente que o caminho é aportar valor à companhia, é solidificá-la e fazê-la crescer. Para perguntar? O único problema é que nessa cambalhota custou-nos mais de 3.200 milhões de euros, mas isso é outra parte. A pergunta que lhe faço é, num processo de privatização, este processo tem que correr bem na medida em que o Estado, a partir deste ano, não pode pôr nem mais um cêntimo. Como é que entende que os potenciais compradores podem ver a vantagem em terem 100% da companhia sem o Estado ter qualquer participação? Responder? Bem, relativamente à questão do entretanto dos 3.2, havia aqui uma questão que também havia de perguntar, era qual era a outra solução. Este foi o caminho encontrado, qual seria a outra solução se não ter sido feito o que se fez. Há aqui uma coisa que tem sempre passado um bocado também assim pelos intervalos, não se fala muito, na comunicação social e na opinião pública foi sempre dito que a empresa, o Estado todos os anos punha dinheiro na empresa. Portanto, digamos que houve uma altura, que eu não sei precisar bem a data, em 80, certo? Na década de 80, houve uma injeção de capital do Estado e desde essa altura para cá só houve agora. E portanto, digamos que achamos perfeitamente que
que a empresa, com a injeção que tem, que será suficiente para ela se tornar independente, e depois, como qualquer empresa, se tiver dificuldades financeiras, vai à banca, que é isso que fazem as empresas, vão se financiar à banca para manter a sua atividade. Não vejo, atrás já lhe disse que eu acho que aquilo que o Estado deve fazer, achamos que aquilo que o Estado deve fazer nesta fase do campeonato é fortalecer a empresa, fazê-la crescer e porque dessa forma ficará muito mais segura de si e terá mais certezas nas decisões que tomar. Para perguntar. Não respondeu à minha pergunta, foi se está em curso o processo de privatização, já foram ouvidos e qual é a sua opinião? Desconheço que haja qualquer processo de privatização em curso, nunca fomos ouvidos e teremos muitas dificuldades que seja possível este ano que o processo que avance com aquilo que todos nós sabemos o que é necessário para aí chegarmos. Portanto. Para perguntar. E se o processo de privatização não tiver sucesso, aquele que está agisado, como é que vê o futuro da companhia? Para responder. Bem, nós somos, nessa matéria, temos uma posição bastante clara. Nós somos contra o processo de privatização da TAP. Fomos no passado, seremos no presente e no futuro, não por nenhuma questão ideológica, não temos nenhuma questão ideológica com isso, mas porque a história prova-nos que os processos de privatização que foram sendo feitos em Portugal nos últimos anos foram todos feitos de uma forma que nem as empresas ficaram a ganhar e muito menos os trabalhadores dessas empresas. E achamos que na TAP devíamos de aprender com os erros, cometemos erros no passado e acho que devemos ter a perspectiva de, com calma, pensarmos bem no que fazer e não ir à pressa entregar a TAP a um qualquer, como aconteceram várias vezes no passado. Obrigado. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do CITAVA, Sr. Paulo Duarte, e quem o acompanha. Sr. Presidente, indo diretamente ao assunto, eu pedia que criássemos condições na nossa sala para continuarmos os nossos trabalhos. Quando se esteja em pé, esteja apenas quando se está a necessidade de ir de um lado para o outro e não que se esteja em diálogo. Pedia também atenção, que eu acho que às vezes não nos corre bem, ao silêncio dos telemóveis, porque de facto temos de criar condições para poder trabalhar. E nomeadamente respeito não só aos seus deputados que estão no uso da palavra, mas às pessoas que nós pedimos para virem aqui prestar declarações. Pedi ao Sr. Deputado Filipe Melo que continuasse com a inquirição. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Como eu estava a dizer, retomando, Sr. Presidente, outro dirigente sindical disse-nos aqui que o caso Alexandra Reis, a indemnização paga a Alexandra Reis, seria a ponta do iceberg. Pergunto-lhe se concorda com esta afirmação. Para responder. Desconheço em que sentido é que essa afirmação foi prestada, se é no sentido em que, para além da Alexandra Reis, mais não fazemos a mínima ideia, não temos documentos nenhuns que o comprovem. Somos um país fértil no diz que disse e digamos que acho que aqui não é o sítio adequado para o diz que disse e, portanto, não vou pronunciar sobre isso. Desconheço.
Para perguntar. Teve alguma reunião com o Ministro João Galamba? Para responder. Sim, tivemos. Posso perguntar como é que correu, se foi produtivo? Responder. Tivemos 2 reuniões. Uma foi a habitual troca de cumprimentos e a segunda reunião, digamos que é uma reunião habitual em que nos foi perguntadas as nossas preocupações, aquilo que achávamos que estava mais ou menos bem e transmitimos ao Sr. Ministro aquilo aquilo que era a nossa opinião e aquilo que sabemos sobre essa matéria. Para perguntar. Como é que o Sr. Presidente do CITAVA entende a importância desta comissão de inquérito para o futuro da companhia? Para responder. Longe de mim querer ofender a comissão ou fazer juízes de valor. O vosso trabalho é meritório, faz parte das vossas funções. Agora vocês têm que perceber que da parte de um sindicato, de uma empresa, assim como dos trabalhadores, nós não gostamos muito do que isto tem sido. Digamos que sentimos até algum embaraço no dia-a-dia, nas televisões não se falar de outra coisa e digamos que aquilo que deu origem a tudo isto foi a indemnização à engenheira Alexandra Reis. Se é legal ou ilegal, da nossa parte não temos nada a acrescentar sobre esse assunto. Acho que isso podia ter sido, essa matéria podia ter sido aflorada de outra forma, mas é o que é e aceitamos. Para perguntar. Sr. Presidente, vou-lhe ler aqui 2 parágrafos e peço primeiro que me diga se revê nisto que eu vou ler e que comentários pode acrescentar. Desde que se iniciaram os trabalhos da CPI à TAP, que se tem desenrolado ao nível de uma novela mexicana de terceiríssimo nível, que os trabalhadores são atingidos pela inqualificável e desonesta luta política que lhes está subjacente. É vê-los um contra os outros, a ver quem descobre o escândalo maior e ganha a dianteira na mira de sacar mais uns votos num qualquer ato eleitoral que lhes surja pela frente. A senha neoliberal contra tudo o que é público chega a ser doentia. Deviam sentir vergonha todos aqueles que, dizendo-se democratas, mais não fazem do que alimentar esta chicane política completamente estranha aos mais elementares interesses do país, da TAP e dos trabalhadores. Já foi, quanto a nós, de duvidoso interesse para a TAP, criar uma CPI para investigar se uma indemnização paga ou uma ex-administradora ou o seu despedimento são legais ou não. Mas fazer disto uma autêntica lavandaria de roupa suja, em que os seus visados não são os sujeitos que nela intervieram, mas sim a empresa, é no mínimo ignóbil. Sendo eu responsável máximo pelo sindicato, sou responsável por esse comunicado. Sobre isso tenho a acrescentar que esse é um comunicado dirigido aos associados do CITAVA e que representa, o que está escrito representa exatamente o sentir deles. Ou seja, aquilo que está escrito é aquilo que os associados do CITAVA e os trabalhadores da TAP em geral sentem e foi esse comunicado que nós escrevemos. Para perguntar. Senhor Presidente, depois deste comunicado, que penso que é público, depois de tais ofensas à Comissão, a quem nela participa, a quem nela intervém e o interesse público que subjaz a esta Comissão, o Grupo Parlamentar do Chega, nesta audição, nada mais terá a acrescentar
nem em futuras rondas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Mariana Mortágua pede a palavra. Sr. Presidente, para perguntar qual é a ofensa que foi feita à Comissão. Sra. Deputada, eu acho que essa questão, se entende que deve ser colocada, estará nas opções daquilo que é a opção do Sr. Deputado Filipe Melo. Se entende que deve tomar esta atitude, poderá tomá-la, independentemente. Eu sei que muitas vezes nós aqui apreciamos... Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bernardo Blanco, se puder prosseguir, faz favor. Faz favor. Penso que a parte da potencial ofensa é a parte da lavandaria, da Comissão ser aqui uma lavandaria de roupa suja e ignóbil, mas, quer dizer, cada um tem a sua posição. Eu vou fazer aqui as minhas perguntas. Queria só dar uma nota. Tenho que tentar, Sr. Presidente, não seja uma CPI ideológica, mas tenho que fazer aqui uma nota. Que o Grupo Parlamentar do PS, as duas questões que fez no início das duas rondas aos sindicatos, é perguntar quantos postos de trabalho é que seriam perdidos ou qual é o impacto económico. Quer dizer, os sindicatos não são o Ministério das Finanças, não é? Por isso nós sabemos perfeitamente que eles não têm a resposta a essa questão. Já agora também poderiam perguntar quantos empregos é que se perderam das empresas que tiveram de subsidiar os 3,2 mil milhões ou das pessoas que durante a pandemia estavam a pagar esses impostos, mas é óbvio que os sindicatos têm uma posição ideológica ou outra, não vão saber responder a essas questões. Eu já agora gostaria de lhe perguntar, sabendo da sua posição, quer dizer, disse que não era ideológica, mas é certamente, no mínimo, política, de não ser a favor da privatização ou de ser a favor da nacionalização, dar aqui uma nota rápida, claro que não me parece que a Comissão pretenda lavar roupa suja, não é? O que acontece é que os erros de gestão têm sido tantos e aquilo que a Comissão cada vez tem vindo a descobrir nesta gestão pública tem sido tanta que, efetivamente, os deputados têm o dever até de perguntar sobre isso, não é? E, por isso, parece-me também difícil. Eu vi e partilho algumas críticas que fez até à gestão privada, mas há certamente muitos erros nesta gestão pública e uma das consequências da nacionalização é exatamente isto, é que temos uma gestão partidária na companhia e nós não podemos não fazer perguntas sobre esses erros que temos descoberto na documentação. E queria-lhe dar uma nota rápida sobre ainda as soluções. Olha, eu diria-lhe que uma das soluções era fazer o que toda a gente fez, exceto nós, que era, em vez de nacionalizar, por exemplo, era emprestar às empresas privadas e depois elas devolverem. Por isso, não me parece que a nossa solução tenha sido a solução, foi mais a exceção na Europa, e nesse sentido até gostava de lhe perguntar se estiveram envolvidos no desenho do plano de reestruturação. E sobre o plano de reestruturação, que a TAP foi a única que esteve ao abrigo do mecanismo de resgate e reestruturação e não das ajudas Covid, perguntar se acha que isso foi mesmo pelos indicadores financeiros ou se houve alguma falta de diplomacia do Governo, porque na altura vários sindicatos se queixaram disso, o Governo não estava a fazer um esforço junto da Comissão suficiente. O anterior sindicato que esteve aqui na audição anterior disse, por exemplo, que o Governo se tinha aproveitado da situação e que não havia motivo para nós termos sido os únicos a ficar num mecanismo à parte, e essa era a minha segunda questão. E, em terceiro lugar, dizer ainda, que me parece até relevante, tendo em conta, se calhar vou agora para a segunda ronda, senão ainda vou demorar muito tempo, que é grande. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faz favor. Bem, antes da resposta, uma pequena questão. Na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, eu digo que nenhuma intenção de desrespeitar os seus deputados e o vosso trabalho, nenhuma intenção. Portanto, se sentiram de alguma forma ofendidos, eu peço desculpa por isso, não era essa a questão e, portanto, é o que é. Relativamente à pergunta, eu já disse, reafirmo, nós não fomos envolvidos no plano de reestruturação e nós não temos conhecimento do plano de reestruturação. Aliás, uma das críticas que fizemos desde o início é que das várias crises que ao longo dos anos
se atravessaram na TAP, crises muitas por aspectos exteriores à empresa e que houve necessidades dos sindicatos, de alguma forma, acordarem com a TAP algumas medidas, os sindicatos foram sempre chamados a participar e trouxeram sempre a sua visão e ajudaram sempre, como hoje, portanto a empresa ainda está viva e bem viva, portanto os sindicatos tiveram sempre a capacidade de encontrar soluções para os problemas que a empresa tinha e foi uma crítica que fizemos na altura, é que não fomos envolvidos. Ou seja, quando nós fomos chamados já tudo estava decidido e não conhecemos a amplitude do plano, não conhecemos, digamos que, aquilo que envolve. Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor. Diga. Falta só a parte do mecanismo de ser a única empresa ao abrigo do resgate e restauração. Se puderes explicar, agradecemos, Sr. Presidente, faz favor. Não, quer dizer, isto, lá estamos nós. Porque é que a TAP foi a única empresa que recebeu a ajuda ao abrigo do resgate e reestruturação? Porque aquela grande empresa que toda a gente dizia que era maravilhosa e que o privado que vinha aqui a trazer valor espatou com 2 anos de prejuízo acima dos 100 milhões, deu tanto à volta de mais de 200 milhões de prejuízo e a empresa não estava bem. E não estava bem e quando chegou à altura não teve outra possibilidade. A Comunidade Europeia decidiu que tinha que ser ao abrigo da ajuda e reestruturação. Para nós, isso foi mau. Conhecemos no passado o que é que aconteceu. Poucas companhias salvaram a ajuda e reestruturação, mas fomos confrontados com isso. Se houve aproveitamento ou não, na realidade, é quando chegou a hora da verdade, o privado só tinha uma coisa a fazer. Queria salvar a sua empresa, tinha que lá pôr dinheiro. Não teve dinheiro e decidiu ir embora. E portanto, tudo aquilo que tinha sido a estratégia do privado foi engrandecer a empresa, aumentar o EBITDA para a primeira oportunidade dispersar o capital em bolsa e ir canibalizar outra para o outro lado. O Covid estragou os planos e a nós também. Obrigado. Já agora da palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero naturalmente começar por cumprimentar o Paulo Duarte e o José de Sousa, representantes do CITAV, agradecer a vossa presença. Dizer que, pela minha parte, não tem nada que ficar preocupados, porque o que é mesmo ofensivo e o que é mau para esta Casa e para a democracia portuguesa e para até a imagem que alguns, pelos vistos, tanto se preocupam da Assembleia da República, são algumas figuras que se fazem por cá e não é seguramente a crítica do aproveitamento que está a ser feito deste processo para atacar a TAP e os seus trabalhadores. Nós próprios temos chamado a atenção para isso. Aliás, tem ficado muito claro nestas audições, roupas sujas à parte, tem ficado muito claro o impacto que foi precisamente das opções de gestão que ainda agora acabou de mencionar, relativamente à gestão privada e ao buraco nas contas da TAP, que ia bem acima do valor que foi calculado pela própria Comissão Europeia como sendo resultante da crise pandémica. E não estamos a falar só da VEM, essa é uma parte fundamental e sobre isso, aliás, aproveitar para perguntar que se o impacto da negociata da VEM foi até superior à pandemia. Há um aspecto que ainda faltava só clarificar, que é qual foi a atuação do CITAVA e os alertas que colocaram nessa altura. Olha, os tais comunicados, eu lembro-me até de comunicados do CITAVA só sobre isso, mas gostava que pudesse voltar a esse tema e concretizar essa informação. Para responder. Sim, fizemos vários comunicados sobre o tema e digamos que para nós o fim daquele negócio ruinoso era um cavalo de batalha e, portanto,
sempre que mudavam os conselhos de administração, nós fazíamos questão de os contactar e explicarmos qual era a nossa visão sobre aquele assunto, bastava ver os relatórios e contas da empresa para ver qual era o impacto, assim como a péssima qualidade do serviço prestado, que era o mais importante. A companhia de aviação vive essencialmente a sua segurança e digamos que nós aqui em Lisboa tínhamos preocupações excessivas, não diria excessivas, mas preocupações bastante acentuadas sobre esse assunto. Para perguntar. Obrigado. Então, acabou de dizer que alertaram sucessivos conselhos de administração, à medida que iam tomando posse. Eu perguntava se podia sintetizar como é que foi essa interação e quais eram as respostas que eles davam a esses alertas. Responder? Para nós nunca ficou muito claro aquilo que se foi dito sobre o Brasil. Falava-se que trazia mais slots, que trazia mais rotas, que trazia mais... Falava-se de muita coisa, mas o que é a realidade é que a gente já tínhamos as rotas, hoje temos mais frequências, mas não há VEM e continuamos com as mesmas frequências e até estamos a aumentar neste momento. Portanto, pareceu-nos sempre muito estranho. Há uma coisa que na altura era clara, era que a Varig tinha falido e que para a TAP era importante, isto foi o que nos foi dito na altura, para a TAP era importante acompanhar o processo que estava a decorrer de ofertas à Varig para saber se entrava algum player que nos pudesse roubar mercado. E depois foi feito umas negociatas, né? Eu não tenho outra forma de dizer isto. Houve vários intervenientes, foram constituídas empresas próprias para fazer a compra, em que mais tarde a TAP foi obrigada a comprar essas empresas. Há muita gente envolvida. Houve uma pessoa que esteve muito envolvido na compra e no negócio, que fez parte há relativamente pouco tempo, conselhos de administração, que era o Dr. Lacerda Machado, em que defendeu sempre aquele negócio com unhas e dentes. Eu atrevia-me a dizer, se é que o posso, que se ele hoje ainda lá tivesse, se calhar a VEM ainda estava aberta, ainda estava a funcionar. Mas o que é um facto é que fechou, demorou muito tempo a fechar, aquilo ia-nos levando para o fim. Não fez nenhum sentido. Para perguntar. Muito obrigado. Já agora, alertaram o Governo também para essa questão? Houve alguma diligência junto do Governo chamando a atenção para esta questão? Para responder. Digamos que alertamos, para sermos sérios, diríamos que a única vez que tivemos interlocutor sobre esta matéria foi no anterior Ministro das Infraestruturas. Pedro Marques não. Alertamos o Pedro Marques na altura, o Dr. Pedro Marques, mas a única altura que tivemos interlocutor sobre esta matéria e que se interessou foi o Dr. Pedro Nuno Santos. Com o novo Ministro já não era matéria, estava resolvido. Para perguntar. Muito obrigado. Neste pouco tempo que temos, uma outra questão que não tem sido falada, que é a questão do handling, dentro do grupo TAP. A liberalização do handling foi um dos processos que mais desestabilizou a TAP em décadas e com as imposições da Comissão Europeia e a opção política dos governos, a TAP foi obrigada a criar e a vender a SPDH. Depois, agora a empresa está em processo de insolvência com uma nova privatização à vista, porque teve de a recomprar, tal era o caos que na altura estava gerado. A desestabilização da vida destes trabalhadores do handling tem sido sistemática e constante. Pergunto se são capazes de fazer uma estimativa ou uma abordagem ao tema dos prejuízos que este processo já trouxe à TAP, ou dar uma ideia do que essa questão representa. Responder?
Digamos que essa perturbação não vai acabar tão cedo, não é? Este plano de reestruturação foi feito um bocado à medida, porque a TAP tem um interesse particular. Isto é um bocado estranho, porque a TAP na empresa do handling, ao mesmo tempo que é patrão, ao mesmo tempo que é dono, é cliente. E, portanto, é sempre uma participação um bocado estranha. E fornecedor de serviços, sim, fornecedor de serviços. E, portanto, eu diria que este plano de reestruturação, a ser verdade o que se diz, foi feito à medida, porque a TAP tem particular interesse em baixar os custos com o handling, desde a liberalização, digamos que as empresas de handling neste país é onde existe os mais baixos salários e a precariedade, portanto existe uma precariedade enorme nessas empresas e a TAP, neste plano de reestruturação, ao dizer-se que tem que se focar no core business que é a empresa de aviação, vai se desfazer da empresa de handling. E, portanto, isso tem, digamos que tem uma meta à vista, 2025, segundo parece, e é evidente que esse é um processo que é mau para a TAP, porque a TAP não sobrevive sem a prestação de serviço da Ground Force, e é mau para as pessoas que têm andado nos últimos anos completamente estruturadas. Aliás, ainda há pouco tempo recebiam os salários aos pecados. Portanto, está encontrado um investidor, mas há um plano de reestruturação, há um plano de insolvência para aprovar e que nesse plano de insolvência vem sempre pendurado planos de reestruturação. É sempre os trabalhadores que são sempre chamados para pagar os desmantes que são feitos. Portanto, aquilo que já se procura é que, mais uma vez, seja os trabalhadores a pagar os investimentos que os novos donos vão fazer. Para perguntar. Eu ainda mantenho este tema só para referir um aspecto, sublinhar um aspecto que acabou de mencionar. A TAP é o principal cliente, é neste momento o principal, é o proprietário, é o principal cliente e o principal fornecedor de serviços da SPDH Ground Force. O handling é considerado pela Comissão Europeia como uma atividade que não é core business, não é uma atividade central. E eu gostava que nos ajudasse a compreender como é que o handling, pelas características dessa operação, pode ser uma coisa não estratégica, porque acabou de dizer que a TAP depende do handling para sobreviver, que as pessoas, em princípio, não aparecem por teletransporte dentro dos aviões, nem o resto das coisas. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Para responder? É exatamente assim como o Sr. Deputado acabou de dizer. Digamos que o handling é a cara da TAP quando o cliente, que é o principal, que é o cliente, chega, as primeiras pessoas que vê, quando embarca, às vezes parece que isto é tudo TAP, mas quando a gente vai a um balcão fazer o check-in ou despachar a mala, aquilo não é TAP, é Ground Force, portanto é SPDH, e portanto eles são claramente a imagem da companhia e nós podemos ter tido uma experiência muito boa de voo e estamos muito satisfeitos com a companhia, mas depois chegamos, isso infelizmente já aconteceu a quase todos nós, chegamos a Lisboa e não vamos para a Manga, vamos lá para a gente chama-lhe o Tarrafal e ficamos meia hora dentro do avião à espera que chegue uma escada, cheios de calor e, portanto, podem calcular o que é que isso, a experiência de viajar de avião foi muito boa, mas depois já esqueceram isso porque correu mal essa operação. Obrigado. Vamos iniciar agora a segunda ronda. Começamos pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, que tem 2 minutos. Nestas respostas não são pergunta-resposta, é resposta ao fim das perguntas do grupo parlamentar. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer 2 questões. A primeira tem a ver com o papel de Diogo Lacerda Machado no negócio da manutenção do Brasil, porque falamos aqui de outras empresas que foram sendo criadas e depois foram sendo absorvidas. Eu queria perceber exatamente qual é o papel de Diogo Lacerda Machado neste processo. Segunda questão.
na altura da proposta vinculativa de David Neeleman, foi escrito que era intenção do privado de trocar os A350 pelos novos NEO, que acabaram por ser comprados, ou NEO, como quisermos. E a TAP escreveu no seu parecer técnico que rejeitava essa possibilidade, não só porque significava capitalizar a TAP com o dinheiro da TAP, porque todo o dinheiro vem da troca de um contrato por outro, que é entregue ao Neeleman, que entrega à TAP. Portanto, quer queiramos, quer não, esse é dinheiro da TAP. Mas dizem também que, estrategicamente e do ponto de vista operacional, não havia muito interesse nessa troca e em comprar os NEO, porque tinham menos flexibilidade do ponto de vista operacional. Eu gostaria só que pudessem ter, ou se tiverem uma opinião sobre isto, nos pudessem esclarecer porque é que esta opinião técnica foi dada pela administração da TAP na altura, não era só um parecer sujeito a polémica, foi a posição oficial da administração da TAP. Obrigado. Para responder. Relativamente aos aviões, naquela altura, quando se decidiu, quando se tomou a decisão de escolher os A350, tinha a ver com uma decisão que tinha sido tomada pela administração de então, que era expandir para o Oriente. Portanto, havia uma ideia bastante forte de que iríamos expandir para o Oriente e por isso precisávamos daquele tipo de aviões. É um facto que os aviões de pequeno porte da TAP, portanto os aviões de médio curso, eram tudo aviões muito, muito envelhecidos, que tinham muitos anos e que iriam ter necessidade de ser substituídos. E então optaram por trocar pelos 330. Na nossa opinião, portanto, trocar pelos 330 e digamos, não era ser substituídos em igual número por aviões de grande porte, porque foi decidido por os A321 long range. Esses aviões permitem chegar longe mais económicos, mas digamos que quando a aviação estiver em franco crescimento, esses aviões vão penalizar porque levam menor lotação. Os aviões levam muito menos pessoas. A escolha hoje parece acertada porque, digamos que ainda não há um número suficiente de passageiros para os aviões de maior porte e a TAP está a utilizar esse, inclusive para o Brasil. Agora, aquilo que nos leva a dizer que a estratégia não foi a correta é porque estes aviões que vieram os A330, esses aviões penalizam muito a operação, a fiabilidade dos aviões não se tem mostrado aquilo que se pensava, houve aqui alguns erros de cálculo em que os aviões eram novos e que por isso podíamos dispensar um número tão grande de trabalhadores a quando do despedimento coletivo, porque ia haver aqui um espaço de tempo em que era necessária menor intervenção. O que é um facto é que os aviões têm tido muito pouca fiabilidade e a intervenção neles é constante e não está, e penalizam, os aviões estão penalizados a nível de motor e portanto, digamos que não foi uma troca acertada. Os aviões constantemente têm que estar a fazer troca de motores, porque para atravessar o Atlântico há uma série de horas em que não há nenhum aeroporto suficientemente perto e são questões técnicas. Pronto. E para aqueles aviões fazerem esta travessia, com maior regularidade, os motores têm que ser substituídos. Relativamente ao Diogo Lacerda Machado, bem, as empresas, no início, digamos que o Sr. Stan Leou era um dos interessados, era uma das pessoas que constituiu uma empresa para o negócio da VEM, com a obrigação de que a TAP depois revertia e tudo o que ele investiu, a TAP pagava, e com prémio, sempre com prémio. O Dr. Lacerda Machado, eu quando falo nisto, é porque enquanto ele esteve presente na empresa e de todas as vezes que nós pessoalmente falamos sobre este assunto,
nunca deu nenhum tipo de abertura a que se falasse sobre a ME Brasil, porque era um bom negócio e porque não havia outra forma de não se ter feito as coisas na altura e portanto, era uma inevitabilidade e se agora se fechássemos, íamos ter incidentes diplomáticos e portanto, nunca percebi muito bem. Muito obrigado. Uso agora da palavra do Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Cristina Sousa. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para finalizar, Sr. Presidente, apenas duas questões. Colocava-lhe uma primeira questão relativamente àquilo que muito se tem falado do Hub Lisboa. Qual é a percepção do CITAVA relativamente à importância do Hub Lisboa para a TAP? E depois, para concluir, dizer que o plano de reestruturação define um conjunto de medidas de racionalização de custos de trabalho em linha com as necessidades operacionais da empresa. Questiono, então, o Sr. Presidente, existem negociações em curso, obviamente, com o sindicato que representa, e que impacto estas mesmas medidas terão no futuro da TAP relativamente à sua sustentabilidade e, em particular, à preservação dos postos de trabalho? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, quando entender, faz favor. Bem, a importância do Hub, na opinião de CITAVA, se tivesse aqui o Sr. Deputado do Chega, eu pedia-lhe que ele lesse mais um parágrafo que está lá expressa naquele comunicado, mas não é possível. E portanto, vou-lhe dizer de viva voz que não há TAP sem Hub em Lisboa. Portanto, a importância é determinante. A TAP perde dinheiro no ponto a ponto e ganha dinheiro nos voos de longo curso. Porque é que mantém o ponto a ponto? Porque precisa do ponto a ponto para alimentar o Hub em Lisboa. Portanto, quanto mais dinheiro ganhar no Hub de Lisboa, maiores são os resultados financeiros da empresa. E, portanto, digamos que sem o Hub, tudo aquilo que é as redes e as rotas como estão desenhadas para a TAP não fazem sentido e, como é evidente, a TAP não consegue competir com as empresas do ponto a ponto, com as Ryanair e as EasyJets, porque eles têm outro modelo de negócio completamente diferente. Eles não vendem passagens, não vendem bilhetes de avião, eles vendem aos Estados, oferecem-se para trazer não sei quantos mil passageiros e os Estados, através dos turismos, para virem esses passageiros, vão os alimentando com verbas e, portanto, o Hub é completamente primordial. Sobre negociações com a TAP, eu digo de forma clara que com o CITAVA, neste momento, não está a decorrer nenhum tipo de negociação. Muito obrigado. Faz favor, continua. Faz favor de continuar. Faz favor. Só para realçar que, portanto, os acordos de empresa foram denunciados e foi aberto frentes de negociação para novos acordos. O CITAVA fez o seu trabalho de casa e apresentou uma contraproposta dentro do tempo regulamentar e só ocorreu em janeiro. E desde que o CITAVA entregou a sua contraproposta a uma coisa que eu não sequer considero a proposta que recebemos por parte da TAP, até hoje não tivemos notícias nenhumas. Muito obrigado. Uso agora da palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria perguntar-lhe se tem conhecimento da Comissão Paritária, que foi um instrumento que decorre da privatização de 2015 e cujo objetivo era assegurar o interesse nacional, o interesse de Portugal e acompanhar toda a companhia neste processo. Pergunto-lhe se fez algum comunicado a perguntar da existência desta Comissão Paritária, da sua constituição, a pedir uma reunião enquanto sindicato, a reunir com esta Comissão Paritária? Disse há bocadinho que o Dr. Lacerda Machado, tem aqui nota, defendia com unhas e dentes e, se ainda lá estivesse,
a VEM estava aberta. Foram as suas palavras. E disse ainda que isto, digamos, era uma joint venture com interesses do Sr. Stanley O e pelos quais a TAP pagaria com prémio eventuais incidentes. Eu queria que me explicasse melhor, quer dizer, qual é o interesse estratégico neste processo do Sr. Stanley O, porque é que diz que, quando reunia com o Dr. Lacerda Machado e perguntava pela VEM, não tinha respostas, quer dizer, ou estava tudo bem, ou era uma boa aposta, se bem percebida a sua resposta. Quer dizer, qual é o mistério da VEM? Onde é que entra o Sr. Stanley O e porquê é que acha que o Dr. Lacerda Machado defende este negócio e este processo, nas suas palavras, com unhas e dentes? O que é que nos está a faltar para perceber neste negócio a razão pela qual a TAP paga como prémio coisas que corram menos bem e fica a TAP com a responsabilidade e o Sr. Stanley O ou os seus representantes levam as mais-valias? Que raio de negócio estava aqui por trás? Explique-nos, que nos adensam fortemente as dúvidas sobre essa negociata. Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder, faz favor. Bem, sobre o Sr. Stanley O, limitei-me a transmitir aquilo que é público. Aquilo é público, portanto, eu desconheço também. Eu diria que eu faria as mesmas perguntas, também gostava de obter as respostas, não faço a mínima ideia, também não sei porque é que... Aliás, ainda hoje, nós gostávamos de também ter respostas a essas perguntas, porque é que isto da VEM foi o que foi. O que nós, cada vez que nos queixávamos, aquilo que íamos ouvindo era que para o ano é o break-even. Aliás, até tenho um caso particular com o engenheiro Fernando Pinto, que disse que tinha lá uma garrafinha para abrir, no dia que aquilo desse o break-even, eu ainda estou à espera. Quanto à Comissão Paritária, a resposta também é assim, é muito simples. Nós conhecemos, foi constituída, conhecemos quais eram as funções, mas aquilo que tenho a dizer é que houve 3 sindicatos da TAP que, em determinada altura, decidiram que eram contra aquela privatização e colocaram-se de fora e à margem de qualquer tipo de negociação. Deixa-me continuar, faz favor. Não, basicamente era isto. Portanto, nós não... Houve um documento que foi assinado entre uma série de sindicatos. Não é esta a privatização, estou a confundir as duas. Não é essa a comissão. Mas tudo igual. Faz favor. Pronto. Se necessitar de algum esclarecimento de alguma questão que tenha sido formulada por algum dos seus deputados... Está entendido, eu falei duas coisas que estavam interligadas, mas que são diferentes. Nós desconhecemos, nunca tivemos nenhuma interação com essa comissão, portanto nunca participamos em nada, nunca os ouvimos, não fizemos perguntas, não. Posso dar a título de exemplo que está a decorrer um processo de privatização da SATA neste momento, isto vem a propósito, e há uma comissão de acompanhamento e convocou-nos para uma reunião na qual nós participamos, por acaso os dois, na segunda-feira. Portanto, relativamente a essa, o CITAVA nunca recebeu nenhum tipo de... Não tomamos, como nesta também não tomamos. Muito obrigado. Nós estamos em condições de concluir, parece-me a mim, porque não vejo nenhum inscrito, a segunda ronda. Pergunto que se algum dos seus deputados deseja inscrever numa terceira ronda de 2 minutos. Sr. Deputado Bruno Aragão. Pergunto...
o Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Presidente, eu queria participar na segunda ronda. Eu peço-lhe imensa desculpa. Na terceira ainda não sei, mas na segunda quero. Sr. Deputado, as minhas desculpas, mas como eu fiz a leitura do lado de cá da sala, eu entendi, pronto. Sr. Deputado, as minhas desculpas, ainda não há inscrições para... Não, ficam já registadas as inscrições para a terceira ronda, aproveitamos este momento feliz e dávamos a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para colocar as questões. Faz favor, Sr. Deputado, e as minhas desculpas. Não faz mal nenhum, Sr. Presidente. Eu agradeço. Eu não posso é desde já garantir se me inscrevo ou não para a terceira, porque ainda vou fazer a segunda. Isto é tal coisa. É uma coisa de cada vez. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Srs. Deputados, eu queria, antes de mais, registar que nós já temos coisas quanto baixo para apurar. É escusado estarmos a começar do princípio com coisas que já foram apuradas. Eu queria só confirmar, quando falou há pouco do Sr. Stanley, eu estava a falar da Geocapital, da parceria com a TAP, para o negócio com a Vari, que na altura ainda existia, estávamos em 2004, 2005, acho que responde tudo junto, mas portanto, era só para confirmar, é disto que estamos a falar, não é mais uma outra coisa que a gente está agora, temos muitas para descobrir, esta já está descoberta para aí há 15 anos. Ora, a questão que eu queria colocar tem a ver com um aspecto que mencionou há pouco, que tem a ver com este corte até ao osso, usando as palavras do Sr. Manuel Beja. Os senhores não reuniram muito com ele, mas a gente já o ouviu mais aqui, e ele reconheceu que o corte foi até ao osso. E há pouco, quando estava a falar das dificuldades para a manutenção da TAP em Lisboa, nomeadamente as dificuldades na operação da manutenção, a questão que eu queria colocar é, com estas medidas, não falamos do plano de reestruturação, mas falamos das medidas que, em nome da reestruturação, foram tomadas, mandando para a rua milhares de trabalhadores. E aqui, na questão concreta desta operação, mas de um modo geral, na operação da TAP, queria pedir que nos desse conta da situação e dos impactos do trabalho que deixou de ser feito na TAP em relação a esta matéria, e que passou, em vez de ser a TAP a prestar serviço a outras, passou a encomendar a outras serviço para si, desde logo a manutenção, mas também podemos falar dos ACMIs e do que tem sido o recurso a outras companhias, já falou o caso da Bulgarian Air. E para terminar, também no mesmo sentido, sobre os alertas que fizeram sobre isso, quer em relação a gestores, quer em relação a governantes, dos impactos que iriam ter essas decisões de mandar trabalhadores embora e neutralizar equipas e capacidade de resposta por parte da companhia. Muito obrigado. Para responder, faz favor. Muito obrigado. Sim, confirmo que a questão do Stanley é essa, que a Varilog e com a Geocapital e com isso tudo, isso é público. Está aí o Dr. Google, tem isso tudo escrito aí e é fácil de encontrarmos a informação. É evidente que o plano de reestruturação ele vai ter que acontecer qualquer coisa, porque neste momento temos três carreiras na TAP em que o salário base de entrada está abaixo do salário mínimo. Portanto, isto é a degradação a que isto chegou. A TAP já não é uma empresa atrativa para se trabalhar. Todos os dias saem trabalhadores. De antes saíam só das categorias profissionais com maiores valências, digamos, que saíam pilotos, saíam engenheiros e saíam técnicos de manutenção de aeronaves. E agora saem todas as categorias profissionais. Digamos que saem muitas pessoas que vão para as empresas de segurança, para o Ping Doce, a TAP tem concursos abertos, abre concursos, fecha concursos em que não tem pessoas que concorrem. Depois, é também a falta de expectativa grande das pessoas que lá estão, porque a vida alterou-se, porque as coisas mudaram substancialmente e vai ter que haver abertura
por parte de quem manda relativamente aos chamados acordos temporários de emergência. Aliás, diria que já foi possível antecipar em 2 anos aquilo que eram os resultados positivos dela. Portanto, se já antecipou em 2 anos aquilo que estava previsto só em 2025, significa que também, do ponto de vista das expectativas pelo lado da receita, se alteraram, portanto, pelo lado da despesa também terá que haver alguma coisa. Está a ficar dramático porque, por falta de trabalhadores na área da manutenção, está a haver uma deslocalização muito grande de trabalho. Ou seja, e como estas coisas na aviação têm que se planear com muito tempo, digamos que há uma previsão de, até 2025, irem provavelmente mais de 40 aviões fazer manutenção fora do nosso país, com a agravante de que a verba resultante dessas inspeções irá para fora, não ficará cá, com a agravante de alguma perda de know-how interna e com a agravante de que a experiência que temos nas MROs, por onde a TAP tem mandado aviões, há muita dificuldade em cumprir os prazos de entrega dos mesmos. Depois também explicar que, relativamente à questão dos ACMIs, também é resultado do plano de reestruturação. Às vezes passa um bocadinho ao lado, mas a TAP diminuiu do número de aviões substancialmente. O que houve foi um aumento de aviões na Portugália, são aviões de muito menor capacidade, e houve aqui um objetivo de diminuir custos dentro da empresa, porque as questões salariais e outras da Portugália são substancialmente inferiores às da TAP. E, portanto, digamos que, pela questão dos ACMIs, nós percebemos porque é que elas existem, fazem ACMIs com aviões com maior capacidade e fazem ACMIs porque não têm pilotos, não têm tripulantes e não têm aviões. É o morrer da cura. Muito obrigado. Então agora vamos mesmo, fechando a segunda ronda, vamos mesmo à terceira ronda. Portanto, temos registadas inscrições. Sr. Deputado Bruno Aragão. Mais algum Sr. Deputado? Não. Então, na terceira ronda, temos o Sr. Deputado Bruno Aragão, que tem 2 minutos para colocar a questão ao Sr. Presidente. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, antes de mais, deixar claro que, evidentemente, não há nenhum conflito institucional entre o sindicato e esta Comissão e, portanto, agradecer também os esclarecimentos que deu, que dissipou, evidentemente, aquilo que nós sabíamos. A minha pergunta é muito simples, porque disse uma frase que é, enfim, relevante no contexto desta audição. Não há TAP sem o hub em Lisboa, estou a citar a sua frase. E essa foi uma das maiores discussões dos últimos anos sobre a importância desse hub. Na privatização em 2015, um dos pontos da cláusula daquele contrato permitia que, ou melhor, obrigava a que o hub e a sede fosse mantida durante 5 anos e, portanto, a partir de 2021 não haveria qualquer obrigação de manter o hub da TAP aqui. Eu queria só perguntar se tinha conhecimento disso, porque, curiosamente, esse período é relativamente semelhante ao período em que o Estado faz a garantia sobre a dívida da TAP, que depois dá origem ao que diz o Tribunal de Contas, de que, na verdade, a TAP se configurava como um acionista único da empresa. Então, a minha questão é muito simples, se tinham conhecimento que, ao fim de 5 anos, não havia obrigatoriedade de manter o hub da TAP em Portugal. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, quando entender, tem a palavra. Faz favor, para responder. Bem, entre muitas razões, essa foi uma das principais pela qual nós nos opusemos ao processo de privatização. E às vezes também passa um bocado esquecido que aquilo que foi feito nessa altura era uma privatização total da empresa. Era feita há 2 tempos. E isso muitas vezes passa, e ninguém fala nisto, mas naquela célebre noite, assim meio à pressa, aquilo que foi feito foi vender a totalidade do capital da empresa. Uma parte naquela altura e outra parte mais tarde.
digamos que aquilo que nós na altura achávamos era que a reversão que foi feita podia ter sido mais audaz e não ter deixado, digamos que, os trunfos todos na mesma mão. Podíamos ter feito uma verdadeira reversão do processo, mas sim, é verdade que era por um prazo de 5 anos e a partir dali valia tudo. E isso acontece com qualquer tipo de processo de privatização deste tipo que esteja a ocorrer. Aquilo que nós mantemos e dissemos é que aquilo que garante o hub em Lisboa é uma adequada participação do Estado português no capital da empresa. Isso é a única coisa que garante o hub e, na nossa opinião, a manutenção da TAP tal qual como ela deve estar ao serviço do país. Muito obrigado. Estamos em condições de terminar a nossa audição ao Sr. Presidente do CITAVA, Paulo Duarte, agradecendo-lhe a presença, os esclarecimentos que nos deu, pedindo-lhe desculpa pelo atraso na gestão do tempo da nossa audição, transmitir-lhe que da parte da Comissão todo o interesse em podermos trabalhar também no futuro, manifestar de qualquer forma, do ponto de vista constitucional, a legitimidade desta Comissão e da Assembleia no sentido de trabalharmos de uma forma de esclarecer para os portugueses aquilo que se passa numa empresa pública tão importante como a TAP. Temos também um objetivo, que é que esse trabalho seja o mais rápido possível para que isso não conflitue, nomeadamente, com o funcionamento de um dos maiores ativos que temos no nosso país em termos empresariais e, portanto, essa tem sido precisamente o grande trabalho que nós ainda hoje tivemos em reunião de mesa com os deputados coordenadores nesse sentido e, portanto, transmitir também essa preocupação existe em todos os deputados, em todos os grupos parlamentares, no sentido de conseguirmos dar também resposta a esse objetivo que eu senti, aliás, que em todos os sindicatos, quando eu falei a semana passada, para os convocar para esta reunião. Agradecer mais uma vez a vossa presença e a nossa disponibilidade para continuarmos a trabalhar no futuro. Íamos suspender os nossos trabalhos durante 5 minutos para iniciarmos a próxima audição. A última das audições, eu tomei a liberdade de sugerir ao sindicato que vai estar presente que possamos começá-la pelas 20h30, ou seja, que nos dá tempo para fazermos agora esta audição e irmos para a última das audições programadas. Estamos com algum atraso, mas queria partilhar isto com os seus deputados. Muito obrigado.